Então você viu aí que eu falei do Brasil Imperial, como é que foi o Brasil Imperial. Falei ontem um pouquinho do Brasil Colonial, da chamada Reforma e Contra-Reforma, Brasil Imperial, o Brasil Colonial, o domínio de Portugal e Espanha no mundo, isso é tudo período colonial, tá? Depois, nós vamos ver que o Brasil Imperial ele foi importantíssimo, o Império para o Brasil foi fantástico. É lógico que havia muitos erros e muita coisa a ser desenvolvida. Século XX a gente avançou muito mais. Mas o ponto é que no Império teve um ponto de virada ali, positivo, muito grande para o país, né? Eu faço aqui uma citação do Laurentino, que o Silas gosta muito, né? E aí eu faço aqui, bem sintético aqui, sobre o Império, e eu vou ler essa citação porque ela é interessante. Ao final de quase meio século, na condução dos destinos brasileiros, o Império deixava um legado impressionante. A unidade do país estava finalmente consolidada, a escravidão havia sido abolida no ano anterior, o Império enfrentara rebeliões regionais e guerras externas, mantendo sempre o mesmo sistema representativo com a realização ininterrupta de eleições. A Constituição e os regulamentos básicos também haviam permanecido os mesmos, sem rupturas. Seria esse, até hoje, o conjunto de leis mais duradouro de toda a história brasileira. Havia um sistema judiciário em funcionamento, em que as pessoas tinham direito de defesa e ninguém seria condenado sem prévio julgamento. A imprensa gozava de liberdade de expressão e muitos desses atributos eram mais aparentes do que reais. Porém, graças a eles, o Brasil se mantivera como uma nação relativamente estável, ao contrário dos vizinhos dominados por caudilhos e permanentemente às voltas com golpes de Estado e guerras civis. Dom Pedro II, ele era uma figura interessante. Quando ele via que o Brasil ele tinha dois partidos na época, então tinha um partido conservador e um partido liberal, por exemplo. Então, quando ele via que um grupo estava há muito tempo no poder, reconduzido 3, 4 vezes, e estava meio que criando raízes para permanecer no poder, aí Dom Pedro ele pegava e dissolvia o parlamento e convocava novas eleições, né? Era o chamado poder moderador, né? Então, nesse poder moderador, ele fazia isso. Então, Dom Pedro ele tinha um feeling de que a população queria mudança. Aí ele mesmo ia lá, dissolvia e falava, então elejam os novos aí. Aí ele propunha a mudança. E assim ninguém incomodava com Dom Pedro. Dom Pedro era uma figura querida por toda a população. E quando pressionava-se o governo, não a figura do imperador. E embora ele tivesse poder de fato, ele era poderoso, ele não exercia esse poder de fato e deixava as instituições trabalharem. Então, Dom Pedro II foi uma figura muito inteligente. E ele gerava, ainda que não fosse, ele gerava uma sensação de democracia. Ele era muito inteligente, muito sábio. Então, por exemplo, a imprensa ridicularizava ele, fazia charge dele, criticando ele, né? E aí as pessoas perguntavam se ele não ia censurar, que ele tinha o poder de censurar. Era uma autocracia, não era uma democracia. Aí ele dizia que imprensa se combate com mais imprensa. Aí, com isso, ele defendia a liberdade de imprensa. Então, ele era uma figura... Aí, o império dele era escravagista. Era uma vergonha internacional. O último império escravagista. Mas ele patrocinava festas de abolicionistas e fazia festa abolicionista na casa dele. E aí, ele doava para eles irem lá alforriar os escravos. Então, ele era uma figura... Ele era inteligente, gente. Ele foi tradutor, ele dominava vários idiomas, ele foi uma figura de uma formação invejável no mundo. Ele, por exemplo, ele sabia o árabe, ele sabia uma dezena de idiomas, ele fez a tradução de obras clássicas direto dos originais, né? Ele era um mecenas das artes, da cultura e da ciência, né? Ele era uma figura no mundo. Qualquer país, onde ele chegava, ele era uma celebridade viajando. Então ele era recebido como a sensação das cortes onde ele chegava.
Então, ele era um estadista. Pra você ter uma ideia, eu falei aqui, mas não é mentira. Ele foi indicado para presidente dos Estados Unidos, pela população americana. Né? Eles queriam... Aí ele chegou a ter votos. Então, assim, ele era uma figura... Não mostra. Sabe por que não mostra? Senão você seria monarquista. Né? Por isso que não mostra, entendeu? Os vencedores contam a história. Mas isso é a história dele. Hoje a historiografia tem levantado já informações. Por exemplo, o Laurentino. O Laurentino é jornalista. Ele não é historiador de ofício. Aí os historiadores de ofício, às vezes nós pecamos, viu? No defender de ideias narrativas. Às vezes a gente tem uma narrativa a defender mais do que os fatos para contar. A figura, a Lilian Schwartz, se você quiser, ela é uma historiadora muito boa, que ela começou a resgatar a história do Dom Pedro e do Império. O Laurentino resgata. Eu gosto do Eduardo Bueno. Eduardo Bueno é assim, você tem que separar o Eduardo Bueno do canal. O Eduardo Bueno do canal do YouTube é um personagem muito mal criado e mal feito que ele fez, que ele xinga, ele fala, ele faz as coisas. Mas o Eduardo Bueno, jornalista profissional, que escreveu livros, a coleção Terra Brasilis, lá nos anos 2000, é um cara excepcional. Ele é um pesquisador sério e tudo mais. Só que, assim, isso é uma outra questão. As pessoas não estão sabendo, da geração anterior, não estão sabendo entrar nas redes sociais. Eles acham que para chamar a atenção nas redes sociais tem que criar um personagem, tem que criar algo... Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Se você entra no canal do Eduardo Bueno, eu não recomendo, ele xinga, ele tem uma linguagem ruim, mas quando você pega os livros dele para ler, é uma linguagem ótima, é um historiador brilhante, é um jornalista, na verdade, e ele levanta muitas coisas de maneira muito engraçada, inclusive, muito interessante. Então, tem muitos livros que têm saído e você pode fazer pesquisa específica. Mas, assim, eu queria dar um gostinho para vocês do que é a história que você deveria ter aprendido. Para você ter uma percepção do quanto você foi roubado. Deu para entender ou não? Então, nós fomos roubados. Quando não contam a nossa história, nós somos roubados da nossa identidade. Né? Por exemplo, e nisso eu gosto do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tem alguns documentários que eles mostram, por exemplo, outra figura impressionante, que é o Bonifácio. O Bonifácio, ele idealizou um país, que é o Brasil, como o Brasil deveria ser. E é esse país de extensão continental, era um país que ia ser um país ilustrado, em que os seus representantes, os seus líderes, seria extremamente culto, dominando vários idiomas, progressistas na ciência, nas artes, na cultura. Então, havia um conceito de um país, de uma ideia, e essa ideia foi abortada e interrompida. Então, saber essa ideia, esse país que foi idealizado, é interessante por quê? Porque o Brasil até hoje é um país à procura de uma identidade. Então, saber que existia um projeto generoso dos fundadores do país é interessante para tentar resgatar isso um dia, mesmo que você tenha outro sistema de governo, outro cenário, outra época, para mostrar que nós temos uma história. E essa ideia de que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil foi idealizado para ele ser uma espécie de Atenas do Sul. Né? Então, a ideia de Bonifácio, que foi quem educou Dom Pedro, era a ideia de um país extremamente ilustrado. Né? E isso, ao longo do tempo, se perdeu. Né? Mas, por exemplo, não é sem razão que o Brasil tem muitos inventores, que o Brasil tem muitas pessoas cultas, que o Brasil tem pessoas ilustradas na história. Isso não é incomum. Por exemplo, Machado de Assis. Né? Outra coisa, você, por exemplo, ouviu sobre a escravatura. Ela foi terrível. Mas a gente, às vezes, tem uma imagem do Império. Eles eram escravagistas, maus, odiavam os negros. Só que como que Machado de Assis é um mulato mestiço, negro,
e ele é o maior autor de literatura do país durante o Império. Né? Essa de Queiroz. Então, como que você tem essa figura do Machado de Assis que é negro? Né? Como que você tem um advogado que é negro no Império, extremamente bem-sucedido, e ele era o maior advogado da época, né? E ele alforriava os escravos. Então, tem muita coisa desse império que você não sabe. Concorda comigo? Então, é bem interessante isso. É bem interessante. Então, a gente precisa saber mais. A gente precisa saber mais. Uma outra coisa. Eu não estou fazendo uma apologia do império, gente, mas eu estou contando algumas coisas para você saber. Né? É muito interessante a gente saber isso. Né? Porque não é divulgado. Mas outra coisa, Dom Pedro ele não saiu por um levante popular. Ele não foi destronado como na Revolução Francesa, em que era um líder impopular que é retirado do governo. Ele foi retirado quase na aposentadoria dele, né? Com o exército reticente para tirar ele do cargo, todo polido para falar com ele, que ele não ia ficar mais, que além de tudo ele era idoso. Com o Marechal Deodoro num misto de dever, porque ele era obrigado a fazer o ato, mas ele era um amigo de uma vida do Dom Pedro para tirá-lo do território. E, detalhe, foi um processo que o povo ficou alheio, indiferente ao que estava acontecendo. E aí ele sai do território. Então, não houve uma ruptura, houve uma ruptura institucional, mas não houve um movimento de massa para tirá-lo. Então, é bem diferente o que aconteceu, né?